Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Alves, eu sou psicóloga clínica e eu também faço parte da comunidade de psicólogos do projeto social Um Socorro à Meia-Noite. O projeto ele existe desde 2012 e ele tem como objetivo ajudar e socorrer mulheres que lutam contra traumas devido a algum tipo de abuso ou violência que sofreram no passado. O projeto ele disponibiliza de forma gratuita materiais de conscientização nas redes sociais e também atende essas mulheres com apoio psicológico, assistência social e orientação jurídica de forma gratuita. No projeto, quanto aqui na clínica, muitas mulheres acabam procurando a gente com depressão ou quadro depressivo que muitas vezes tem raiz nesses abusos ou na violência que sofreram, né? E é importante a gente pensar que ter sofrido violência sexual ou física ou ter depressão, estar no quadro depressivo, são fatores de risco para o suicídio. E é por isso que a gente está aqui hoje. A Uzi Orgânicos convidou a gente para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é considerado o mês de prevenção ao suicídio. Ele é um fenômeno muito complexo que afeta diversos indivíduos de várias faixas etárias, classes sociais e culturas diferentes. O comportamento suicida ele vai envolver tanto os pensamentos quanto as tentativas e os planos também. A automutilação não entra como um comportamento suicida, mas é importante a gente dar atenção a esse comportamento porque é a manifestação de um sofrimento. Infelizmente, o suicídio ele ainda é um tabu muito grande, principalmente aqui no Brasil, na nossa sociedade, e por isso os dados sobre o suicídio são muito subnotificados. A gente não tem como dar um dado exato sobre o suicídio, porque como ainda é um tabu e muitas pessoas acreditam que falar sobre isso pode gerar outros suicídios, não é falado, é subnotificado, então a gente não tem como ter noção exata da quantidade de casos que tem aqui no Brasil. Mas a gente sabe que o suicídio ele está entre as 10 maiores causas de mortes no mundo todo, e entre a faixa etária de 15 a 29 anos é a segunda maior causa de morte entre esses jovens, né? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então a gente vê que esses dados, apesar de subnotificados, eles são muito altos. E é por isso que existe a campanha do Setembro Amarelo, principalmente aqui no Brasil, desde 2014, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina, que promove essa campanha para ter essa conscientização sobre o suicídio. A gente precisa entender que é necessário falar sobre o suicídio, né? Não só em setembro, mas no ano todo, mas também falar de uma forma responsável, porque é assim que a gente previne o suicídio. Existem alguns fatores de risco. Quando a gente diz fator de risco, não quer dizer que se a pessoa passou por isso, ela vai se suicidar. São alguns fatores que aumentam a probabilidade de ter tentado suicídio anteriormente, aumenta muito a probabilidade de voltar a acontecer, ter transtorno mental ou o uso de substâncias psicoativas. A maioria dos casos de suicídio, eles estão correlacionados com algum transtorno mental. Em primeiro lugar é a depressão, em seguida vem a bipolaridade e o uso de substâncias psicoativas. O isolamento social também é um fator de risco muito importante, e principalmente nesse tempo de pandemia em que a gente precisou se isolar socialmente, a gente sabe o quanto o isolamento acaba afetando a saúde mental, né, das pessoas. O fator de risco é ter uma doença grave ou sem cura e também, como eu já falei, ter sofrido algum tipo de violência sexual ou violência física. Existem alguns comportamentos e alguns sentimentos que podem nos ajudar a ver risco de suicídio, né, que são chamados sinais de alerta. Então, a gente pode falar sobre os 4 Ds, que é depressão, desesperança, desamparo e desespero. Esses sentimentos, eles são muito correlacionados aos pensamentos, às tentativas de suicídio, né? E além disso, a impulsividade é um fator muito importante. Sentimentos de culpa, de inutilidade constante, de desvalorização da própria vida ou da própria existência também podem ser considerados sinais de alerta.
e também ter comportamentos que coloquem em risco a própria vida. Então a pessoa não ter aquele cuidado com a própria vida, como atravessar a rua sem olhar. A automutilação pode ser considerado, né? A gente chama esses comportamentos de parasuicidas, né? Que não são comportamentos diretos, né? Não é uma tentativa direta de tentar o suicídio, mas você vê que aquele comportamento coloca em risco a própria vida. Eu queria falar também um pouquinho sobre alguns mitos sobre o suicídio, que são coisas que a gente acaba ouvindo sempre na nossa sociedade, mas que são frases ou pensamentos que acabam atrapalhando, né, na prevenção do suicídio. Como, por exemplo, não tem como prevenir o suicídio, o que na verdade a gente sabe que através da conscientização, através de uma ajuda, um tratamento profissional, a gente sabe que o suicídio pode sim ser prevenido. Outra frase que a gente escuta muito sobre suicídio é falando que a pessoa que quer se matar, ela não vai falar, ou ela faz e não fala, não dá nenhum sinal. O que acaba sendo um mito também, como eu falei, existem alguns sinais de alerta e normalmente a pessoa fala sim, talvez não diretamente, mas ela dá alguns sinais. Às vezes ela não consegue procurar ajuda ou falar diretamente, mas ela acaba dando alguns sinais de que ela está pensando ou até mesmo planejando já. Outro mito também é quando falam, a pessoa ela já tentou uma vez e agora ela está fora de perigo. Isso não é verdade. Principalmente quando a pessoa tem uma melhora, é preciso ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes a pessoa está numa depressão tão profunda que ela não tem nem forças para tentar, e aí quando ela começa o tratamento, quando ela às vezes precisa tomar uma medicação e ela tem uma melhora, é quando ela ganha um impulso para tentar novamente. Então é nessas horas que eu preciso ter muito mais atenção também. Uma das formas de ajudar é você ouvir a pessoa, acolher, né, o que ela tem para dizer, o sofrimento dela, mostrar para ela que ela não tá sozinha, né? Muitas vezes a gente não é todo mundo que consegue dar esse suporte, mas é importante que você tome a iniciativa por essa pessoa de procurar uma ajuda profissional, de procurar uma rede de apoio, né? Rede de apoio a gente fala sobre familiares, sobre amigos, mostrar para aquela pessoa que ela não está sozinha e que ela consegue sim, né? Outra forma de solucionar o problema, ou ela consegue sair daquele sofrimento, né? Aquele sofrimento não vai ser para sempre, a ponto de ela precisar tirar a própria vida. Então é importante mostrar isso para a pessoa e estar ali por ela, né? Então, não desmerecendo o sofrimento dela, independente da causa, né? Por mais que às vezes a gente ache que aquilo não é para tanto, mas aquela pessoa está em sofrimento e ela está sentindo aquilo, né? Não desmerecer o sentido do outro. Uma coisa muito importante também é não guardar segredos sobre o pensamento ou planejamento, né? É sempre ter alguém sempre ter outra pessoa da família também sabendo, como fatores de proteção, né? Já é muito falado, a gente sabe o quanto isso é importante, né, para nossa saúde mental, que é ter um estilo de vida mais saudável. Então praticar exercícios, ter uma alimentação balanceada, né, ter momentos de lazer, fazer coisas que gosta, são coisas muito importantes que acabam protegendo a nossa saúde mental e servem de fatores de proteção e prevenção ao suicídio. No Brasil a gente tem o Disque 188, que é um disque nacional e atende 24 horas. Ele pertence ao CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É a ONG que, né, uma das principais ONGs que trabalham nesse acolhimento de pessoas que se veem desesperadas, se veem em sofrimento e precisam de um acolhimento que às vezes não encontra na família, no amigos. Então tem pessoas ali qualificadas para ajudar, né, e dar esse suporte emocional para essas pessoas que estão em sofrimento. O site do CVV também tem chat, tem e-mail, então dá para ser acessado e você encontra esse apoio emocional da forma que você se sentir mais confortável. Você também pode procurar ajuda no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele é do nosso SUS e é
de portas abertas, então é só chegar lá, é só falar e procurar ajuda. É de extrema importância que busque um apoio profissional, busque uma ajuda qualificada, né? Não negligenciar esse comportamento e, além disso, buscar a rede de apoio. E você não está sozinho, né? Você pode procurar ajuda, tanto profissional quanto dos seus amigos e familiares. Converse, fale sobre o que você está sentindo. Isso é muito importante. Então é isso, eu queria agradecer ao Exergânico e também parabenizar pela atitude, né, de querer falar um pouco sobre esse assunto que é tão delicado, mas que é tão necessário, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou responder. Vou pedir para o pessoal da Uso Orgânico deixar o meu contato e também o perfil do projeto. Né, caso você conheça alguém que esteja passando por isso, caso você conheça alguma mulher que esteja em sofrimento, para que você possa compartilhar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.